Ok? No celular, no Android, é que ele pede uma informação, pede para fazer a instalação. Então, ok, tá? Começamos então a gravação da aula. Eu vou habilitar aqui o PowerPoint e a gente vai começar a discutir, a falar sobre ele. Estão vendo essa tela aí? Eu não estou vendo. Estou pelo celular. Essa tela do PowerPoint, Faculdade de Pitágoras. Mesmo no computador, boa noite, Paulo. Mesmo no computador não está aparecendo imagem nenhuma, não. Ainda não? Ainda não. Vamos lá. Agora? Pronto, foi. Sim, agora sim. Ok. Muito obrigada. Perfeito. Então, vamos lá. De nada. Então, vamos lá. Vamos dar sequência, então, à nossa aula. Qualquer momento, vocês podem parar, tá? Tá bem. Como a gente tinha dito, né? Então, o que seria o escopo da segunda unidade? Gerenciamento de escopo, tempo, custo e riscos em projetos. Seção 1 seria gestão de escopo e risco. Seção 2, gestão do tempo. E a 3, referente a custo, gestão de custos. Cada um, o que nós vamos estar abarcando hoje aqui? Essas duas sessões, tá? Não se preocupem que foi tranquilo isso daí, não precisa ficar preocupado. Foi exatamente esse conteúdo que foi dado na segunda-feira, e assim, foi suficiente o tempo, né? Tranquilo. Na verdade, a gente até discutiu bastante e passamos até um pouco das 22. Então, não se preocupem com isso, não. E vamos lá, vamos dar sequência. Vocês se lembram que eu mostrei essa figurinha, né, nas nossas aulas lá, falando o quê? Mostrando as áreas de conhecimento da gestão de projetos e as etapas do ciclo de vida aqui. Eu vou ativar aqui uma ferramentazinha aqui, um ponteiro. Ponteiro não funciona duas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá. A gente tem as áreas de conhecimento aqui e aqui as etapas do ciclo de vida. E aqui dentro, as atividades que seriam correspondentes àquela minha área que eu quero gerir dentro da minha etapa do ciclo de vida. Por que nós vamos estar pegando agora as três? Escopo, tempo. Né? Percebam que escopo, ela possui 6, nessa linha horizontal, né? 6 áreas, uma divisãozinha em escopo de 6 partes, e 4 deles está no planejamento. Tempo, a grande parte dele está em planejamento. E riscos, uma boa parte dele também em planejamento. Então, nós vamos focar essas 3 agora e vamos estar olhando exatamente para essa linha de planejamento aqui, para essa etapa do ciclo de vida do planejamento. Por quê? Porque a gente vem discutindo algumas coisas, né? E falando que planejamento, um planejamento não é certeza de sucesso. Porém, a falta dele pode significar um fracasso. Claro que a gente planeja, e a gente faz isso na nossa vida, tá? Dia a dia, normalmente, a gente está fazendo isso, quer seja a curto prazo, a médio, a longo prazo. A única questão é que a gente não costuma registrar isso, a gente não registra, a gente não sistematiza, a gente trabalha muito no empirismo, mas lembra dos exemplos, né? A nossa formação, né? Nosso tempo de conclusão de curso, da graduação, ou qualquer outro curso que a gente faça, um projeto de uma viagem que a gente estipula. Então, a gente está sempre trabalhando com essa ideia, está descrevendo escopo, a gente está observando o tempo, a gente está mexendo com o custo, a gente está avaliando as possibilidades de ocorrerem problemas, ou seja, na nossa viagem, qual que é o problema que pode acontecer? Então, isso são riscos que a gente costuma colocar. Perfeito? Então, minha garganta está um pouco ruim, acho que de falar demais, mas vamos seguir, qualquer coisa, eu tomo uma aguinha aqui e já está do lado. Dentro do planejamento do processo que a gente fala de gerenciar escopo, e aí nós já vimos com relação nas aulas passadas, né, aquela tríplice restrição, a gente falou bastante de escopo, né? Lembram-se lá, o que seria um escopo, né? Uma definição clara do que a gente quer fazer. Qual que é o empreendimento nosso?
Qual que é a nossa ideia? O que nós vamos gerenciar? O que nós vamos fazer? Qual que é o detalhamento do nosso projeto? Então, todas essas perguntas caem dentro desse contexto de definição de escopo. E antes da gente entrar aqui nesse ladozinho aqui que tem essas numerações aqui em tópicos, a gente tem embaixo uma caixa dizendo o quê? No contexto do projeto, o termo escopo pode se referir a escopo do produto ou escopo do projeto. Qual que é a diferença? O que é falar em escopo de um produto e escopo de um projeto? Tá? Escopo de um produto é o detalhamento das características do que ao final vai ser feito, do produto, serviço. Resumindo, do empreendimento, do resultado. Se nós falamos, eu não lembro dos exemplos que nós trabalhamos em sala, tá? Nós vamos pegar um exemplo de casa aqui, de uma construção de um imóvel, qualquer que seja, as características do imóvel, ou seja, esse imóvel, esse produto, depois de pronto, ele precisaria, quais as características que foram definidas no início e que eu espero que ao final dele eu as encontre. Então, quantos quartos, qual o revestimento, qual o tamanho de cada dimensão de cada cômodo, como é o revestimento, se é em azulejo, se tem pia de inox, se tem qual a altura do pé direito. Então, essas informações todas, e por fora, como que é? Tem garagem, entrada, todas essas informações, características que vão descrever o produto em si, o resultado final, isso aí a gente coloca como escopo do produto em si. E o que seria do projeto? Ora, o escopo do projeto é todo o trabalho que a gente vai ter que cuidar, que a gente vai ter que fazer, para que aquele produto atenda as características. Então, a gente falou assim, escopo é uma definição clara do meu objetivo, do que o meu resultado, o que eu quero alcançar, certo? Só que escopo com relação a projeto é o que eu vou ter que fazer, quais as minhas ações, qual o trabalho que eu tenho que ser feito, o que eu devo me preocupar para que o meu produto, ao final, esteja de acordo com o esperado dele. Então, essa que é a diferença entre escopo de produto e escopo de projeto. Quando a gente fala, indo aqui agora para essa numeraçãozinha aqui, quando a gente fala em quais as ações, então, para eu fazer um gerenciamento do meu escopo, a gente precisa planejar e gerenciar o escopo, a gente precisa coletar requisitos, a gente precisa definir escopo, a gente precisa criar EAP, validar escopo e controlar o escopo. Aqui eu vou fazer uma observaçãozinha, tá? Como eu dito nas aulas mesmo que a gente teve presenciais, né, em sala de aula, a gente falou que nós temos o escopo, né, do nosso curso de gestão de projetos, só cortando um pouquinho aqui, lembrando de desativar os microfones, tem um áudio de ambiente aí que está gerando microfonia, isso, ok. E aí, quando a gente fala em gerenciar definição de escopo como um todo, né, a gente pensa em quê? Em organizar todas as informações, né, necessárias de conhecimento de processo produtivo, para quê? Para que o escopo em si, a gente consiga fazer as ações. Tá? E aí, voltando ao que eu estava dizendo com relação ao escopo do nosso curso, né? São 60 horas em que a gente tem um plano de curso, um plano de ensino, que está disponível lá para vocês lá no AVA, em que a gente tem que dar conta de uma gama de conhecimento um pouco mais oriental. Então, a gente não vai verticalizar todas essas áreas aqui, tá? Porque não cabe dentro do plano de ensino nosso, do que é a proposta para o curso. Óbvio, eu coloquei aqui por questão de informações de conhecimento, né? Para quem quiser se inteirar um pouco mais, a fonte é o PMBOK aqui, como a fonte de referência. Ele é uma referência de gerenciamento de projetos, só que ele não é didático. Então, existem muitos livros didáticos que se baseiam nele para transcorrer toda essa parte de gestão. E o que nós vamos estar lendo? Qual que é o escopo do nosso curso? É entender o processo inteiro de gestão de escopo, ou seja, um entendimento de uma forma mais ampla. Detalhamentos, né, que seriam nisso aqui, seria eventualmente numa pós específica do curso, ou um curso preparatório, alguma coisa. Porém, o que nós vamos ver é um entendimento geral. Isso não só para escopo, tá? Para todos eles. Então, nós vamos passar algumas coisas aqui, com algumas informações, que se vocês buscarem, em que área daquela está escrito que a gente falou,
pode ser que a gente esteja falando de coisas que estejam espalhadas por aqui tudo. Perfeito? Então, o que seria planejar um escopo? Né? Criar um plano de gerenciamento. O que é um plano de gerenciamento? Como nós falamos no início, né? A gente planeja, a gente está planejando, a gente faz sempre planejamento na nossa vida. Porém, a gente não cria um plano, a gente não esquematiza, a gente não organiza. A gente costuma deixar mentalmente. Eventualmente, a gente faz um Excel lá e colocando, principalmente quando é fluxo de caixa, né? Planejamento financeiro. A gente coloca lá alguma organização. Mas a gente, no nosso dia a dia, se a gente quiser fazer um planejamento de uma viagem, a gente não escreve um documento detalhado, né, sobre como que vai ser o processo da nossa viagem, o que nós vamos ter que fazer. Isso a gente não faz. Porém, planejar o escopo, a gestão do escopo, é justamente isso. Criar um documento organizado em que a gente consiga acompanhar toda essa parte, acompanhar o escopo, verificar se ele foi bem definido, ir fazendo os controles necessários. Então, isso faz parte desse tópico 1. Coletar requisitos, né? Quais são os requisitos desse meu projeto? O que a gente precisa ter? Quais são as partes interessadas? Qual a matéria-prima? Quais são os recursos? Então, tudo dentro desse item. Definir o escopo. Vamos deixar a detalhamento, né? A descrição detalhada dele, vamos deixar entender realmente, e aqui quando a gente fala em definir escopo, em detalhar escopo, é tão importante quanto dizer aquilo que é o escopo, deixar claro, muitas vezes é não deixar as questões dúbias, qualquer que seja a questão que possa dar margem a uma dupla interpretação ou interpretação errônea, a gente tem que deixar claro também, porque isso faz parte de definir o escopo. Dizer aquilo que eu irei fazer e deixar claro aquilo que eu não irei fazer. Isso porque, se a gente está falando em um plano, em um documento organizado, isso vão ser assinados por pessoas. E lá no futuro, quando o projeto estiver finalizando, é por onde vai ser acompanhado. Falar, olha, peraí, vamos voltar, por exemplo, da casa. Peraí, você não fez 3 suítes, não, só tem 2. Sim, porque no detalhamento do escopo, lá da definição, está dizendo 2. E a gente não fez alteração de escopo. Correto? Entendendo? Então, algo que precisa ser feito em termos documental. EAP chama-se estrutura analítica do projeto. Então, é onde a gente começa a fazer subdivisões. Para construir a casa, a gente não entrega uma casa pronta dentro de um ano. Começa fazendo o quê? Subdivisões. Então, essas subdivisões podem ser por área, podem ser por partes da casa. Vamos falar um pouquinho mais na frente lá, que tem um EAP, a gente destrincha um pouco ela. Validar escopo. Validar escopo é verificar se as entregas estão conformes àquilo que estava na definição. É validar. E controlar. Todo o processo, lembra do PDCA? Planeja, executa, controla, age. Então, controlar o escopo. É um monitoramento. É dentro do nosso monitoramento. Até aqui tudo bem? Sim. Estou seguindo, então, ok? Tranquilo, pode continuar. Maravilha. Gerenciamento do escopo, aqui eu trouxe uma telinha que está no livro, tá? Que chama os componentes da declaração do escopo. Então, se a gente for fazer um documento no escopo, como que eu vou declarar, começar a fazer esse documento? Não existe um padrão, tá? Então, o que eu falo que não existe um padrão? O que existe é precisa de um documento estar pronto ao final. Esse documento que nós vamos utilizar como referência para fazer o acompanhamento. Agora, muitas empresas já possuem documentos estruturados e prontos. A gente pode se aproveitar desses padrões, desses modelos, para desenvolver e criar um outro. Aí quem que cria isso? Quem que faz? O gerente de projetos? Costumo dizer que é o seguinte, o gerente de projetos, ele tem responsabilidades, mas ele não trabalha sozinho, trabalha em conjunto com a equipe. Então, o melhor fator de sucesso seria trabalhar sempre em equipe. Precisar de definições partindo de pessoas que tenham conhecimento, que tenham experiência, que fazem parte da equipe, para ajudar a compor esse documento. Então, o que seriam os componentes interessantes de ter? Né? Descrição do escopo do produto. Lembra que nós falamos em produto, escopo de projeto? Então, descrição do produto, descrição clara das características do produto. E aqui ele chama de entregável. O que é um entregável? É algo que vai gerar um resultado, e este resultado será disponibilizado, será entregue a terceiros.
Critério de aceitação. Os critérios de aceitação são os marcos de controle que a gente faz ao longo. Se a gente disse que uma casa, a gente não entrega uma casa de vez, a gente vai entregando como? Em partes. Então, as entregas que podem ser determinadas, podem ser decididas, cômodos, grau de avanço da obra, ou seja, levantou paredes, tem um quarto pronto, tem 2 quartos prontos. Isso tudo vai atrelar com a parte de pagamento mesmo, ou seja, os trabalhadores, né, as pessoas que estão lá executando o projeto, eles vão receber por quê? Ah, recebem semanalmente. Ok, recebem semanalmente. Mas recebem semanalmente se produzirem ou não produzirem? Tá? Então, essas definições todas estão aqui, ó, critério de aceitação. Como que eu vou delimitar que um determinado entregável, né, dentro do meu escopo é aceitável ou não? Tudo isso, novamente, tudo isso é definição da equipe de projetos. Entregas do projeto, né? Divisões, subdivisões que podem ser feitas ao longo das etapas em que você faz acompanhamentos. Então, podem ser divididas em primárias e secundárias. O que são as primárias? Produtos e serviços ou resultados contratados, ou mesmo gráficos, desenhos, relatórios e etc. Então, o que ao final do projeto a gente vai entregar para o cliente? Vamos entregar um produto, vamos entregar o quê? Um manual, uma documentação. No caso de uma casa, a gente entrega o produto, né? A gente não entrega manual de operação de funcionamento de uma casa. Mas estão percebendo? Quando a gente compra um eletrônico, ele vem com o quê? Por mais que a gente dificilmente olhe, né? Na verdade, a gente compra um celular. Primeiro a gente liga. Depois, se der problema, a gente vai correr atrás do manual para olhar, certo? Então, são acompanhamentos. E aqui eu faço uma perguntinha até meio que provocativa, né? Com relação a essa entrega de produto e manuais. Todos nós não sabemos como utilizar shampoo? Sabemos. Mas por que, se a gente olhar no verso do shampoo, vem escrito lá como utilizar, como usar? Porque isso faz parte do quê? Da entrega, no caso aí, do produto, certo? Na entrega do shampoo. Questões legais, simplesmente. Isso está atrelado a umas informações que a gente vai ver um pouco mais para frente. Questões legais. Porque é um shampoo, todo mundo sabe como utiliza shampoo, mas é obrigado a ter, por questões de segurança, a ter vindo acompanhado de quê? De um manual, de um descritivo de uso. Porque caso alguém utilize o shampoo de forma indevida, a empresa não pode ser penalizada por conta disso. Por quê? Porque veio um manual acompanhando. Perfeito? Exclusões, como a gente disse um pouco antes, exclusões do projeto. Ó, pensei que estivesse no escopo. Não pode ter um pensei. Tem que ser detalhado o que faz parte do projeto e o que não faz parte do escopo do projeto. Para evitar isso aqui, ó. Lá no final, o stakeholder dizer para a gente lá, oh, peraí, eu pensei que isso estivesse no projeto. Não, meu amigo, o projeto foi claro, a definição do escopo foi clara. O que fazia parte e o que não fazia parte. Restrições. Restrições são todas as limitações que tenha. Normas técnicas a serem seguidas, legislação a ser respeitada, datas de entrega de algum projeto, ou seja, tudo aquilo que pode restringir o nosso projeto, pode gerar restrições. E elas têm que ser trabalhadas. Não são simplesmente colocadas, nós temos uma restrição legal lá com relação ao local que vai ser construída a casa, o terreno, reserva ambiental. Então, a gente precisa de o quê? Receber uma autorização da autoridade ambiental liberando. Você pode até construir, mas você tem que dar 15 metros de distância da via principal ou dar 15 metros de fundo, porque ali é uma mata. Então, tudo isso são o quê? São restrições de projetos. Premissas. Premissas são as verdades, né, que são assumidas. Ó, vamos dar uma lida aqui. São as pré-verdades. O que ele chama de pré-verdade? Fatores que, por incapacidade de definição, são assumidas como verdadeiras para o planejamento. Ou seja, algo assumido como verdade, mas que ainda não ocorreu. Vamos pegar um exemplo, até com esse próprio que eu falei agora há pouco, com relação ao distanciamento aí da liberação do órgão ambiental. A gente assume isso como uma premissa, a gente assume que vai conseguir essa liberação. Porém, ela é uma premissa, ela não é uma verdade ainda porque ela não aconteceu. Só vai acontecer de fato quando a gente tiver com o documento de liberação em mãos. Mas a gente está assumindo que vamos conseguir. Então, isso ele entra como premissas do projeto. Ok?
que é esse quadro aqui? Eu vou dar uma ampliada. Vou dar uma ampliada nele. Visão geral do gerenciamento do projeto. Tem aqueles agrupamentos que eu mostrei, ó, são 5 etapas. Aliás, 6, né? 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. Só que ele abre cada uma caixinha dessa em três partes. E todas elas, se vocês receberem, ó, 1, entrada, 2, ferramentas e técnicas, 3, saídas. Passa para o segundo. 1, entradas, 2, ferramentas e técnicas, 3, saídas. Então, todos eles têm isso daí. Depois vocês dão uma lidazinha, uma entendida, mas não se preocupem em isso aí. Não é coisa para se decorar, tá? Até porque, quando a gente está trabalhando, ninguém tem o PMBOK na cabeça, né? É igual tabela periódica, ninguém tem na cabeça. É ferramenta do gestor de projeto. Então, para a gente, né, é uma ferramenta do trabalho, um PMBOK, né, uma guia. Só que é importante a gente entender o que são as entradas, as ferramentas e as saídas. Quando nós falamos, vamos pegar aqui o 5.1, mas o mesmo raciocínio vale para todos. Quando a gente fala em planejar o gerenciamento do escopo, o que eu disse lá atrás? Que a gente vai criar um documento. E aí vocês podem ter perguntado, tá, mas como é que eu faço documento? Tem algum padrão? Tem algum modelo? Tem algo que alguém já fez que possa seguir como exemplo, que eu possa me basear? Não vou fazer igual, mas eu quero algo que eu consiga ter um norte, ter um início. Então, isso seriam as nossas entradas, tá? Todo e qualquer documento, toda e qualquer informação que a gente precise para iniciar algo. Então, no caso de planejar o gerenciamento do escopo, a gente precisaria de um plano do projeto anterior, ou seja, o planejamento do projeto como um todo. Nós vamos planejar escopo, mas dentro do escopo é um detalhamento de todo um projeto maior. Então, isso é uma informação de entrada, é algo que vai nos ajudar a entender e melhor desenvolver o nosso gerenciamento de escopo. Termo de abertura do projeto. Esse termo de abertura do projeto é um documento em que o stakeholder assina, e o gerente de projeto também, as partes interessadas todas, falando o seguinte, olha, a partir então de tal data, tá, o projeto se inicia. Então, a partir do dia 5 de janeiro de 2020, vamos começar a construir a casa. Então, isso chama-se termo de abertura, é um documento que oficializa o início do projeto. Fatores ambientais da empresa. Todo e qualquer documento, informação que a empresa possua que possa ser útil para a gente começar a desenvolver nosso plano. Tem documento tal do órgão que libera o financiamento pela Caixa Econômica. Tem os documentos que falam como que se proceder para buscar liberação nos órgãos ambientais. Não, nós temos também mapeamento de todos os processos da área, de todos os funcionários, nós temos a estrutura organizacional da empresa, então, todos os documentos que a empresa possua, né? Fatores ativos de processos organizacionais e fatores ambientais da empresa. Perfeito? Agora, e como que a gente trabalha com isso? Quais são as ferramentas e técnicas? A gente precisa de entradas, ou seja, de insumos, de informações, só que a gente vai ter que trabalhar essas informações. E como que a gente trabalha? Se é uma equipe trabalha reunida, uma equipe trabalha discutindo. Nem todo mundo tem o mesmo conhecimento sobre determinados assuntos, sobre determinadas entradas, mas a equipe, as reuniões com a equipe têm que ser produtivas e tirar destas entradas aquilo que é essencial, aquilo que a gente precisa para desenvolver o nosso plano. Ok, mas tem informações aqui que a equipe de projeto que está reunida não tem conhecimento suficiente para obter. E os documentos que a empresa forneceu ainda não tem um detalhamento necessário que a gente precisa. Então, o que a gente faz? Recorre a quem? Recorre a pessoas especializadas, opinião de pessoas especialistas no assunto. Precisamos tratar sobre, lá no local onde vamos construir a casa, que falamos de 15 metros de distanciamento, possui uma lagoa, e como é que a gente vai tratar com isso, se ninguém conhece nada? Opa, precisa da informação, da orientação de alguém que tenha conhecimento de recursos hídricos, que possa direcionar, percebem? Então, tudo isso daqui são o quê? São decisões que são tomadas em conjuntos, porque toda a equipe vai ser responsável
pela elaboração desse plano do gerenciamento, porque é algo que vai ser o detalhamento do projeto como um todo, em si. Tudo vai se iniciar com a definição clara do escopo, todo o acompanhamento. Então, as informações não estão... O gerente de projetos, ele tem a responsabilidade como gestor, no caso, porém, ele não trabalha sozinho, né? Trabalha com equipe, e essa equipe que se envolve para desenvolver essas ações. E o que a gente tem as informações, a gente se reúne, utiliza as ferramentas e técnicas necessárias. Técnicas necessárias e ferramentas seriam todo tipo de... que a gente pode utilizar. Vamos precisar utilizar Excel. Então, nós vamos utilizar Excel para fazer detalhamentos. Vamos precisar de um AutoCAD para desenvolver algum desenho. Nós vamos utilizar o AutoCAD. Então, são todas as ferramentas que a gente precisa. Através de quê? De reuniões, de discussões, de grupos. E as saídas? Com base nessas entradas, utilizando essas ferramentas, nós vamos produzir o quê? O nosso plano, o nosso documento, no padrão definido pela equipe. Se a empresa não possui um órgão, né, um escritório de projetos que oriente e instrua como agir. Então, se a equipe é montada para gerenciar um projeto, então vamos montar o nosso documento. Seria, no nosso padrão aqui, no nosso exemplo, em particular da nossa viagem, se a gente começasse a descrever e transcrever como que a gente pretende fazer uma viagem de férias, sei lá, em 2020, no meio do ano de 2021. Então, a gente pode começar a descrever tudo isso e, para não esquecer, a gente cria um documento. Cada vez que a gente vai obtendo informações, a gente vai enriquecendo o nosso documento e, ao final, a gente tem o quê? Nós temos um plano que vai guiar a gente em como que a gente vai fazer a nossa viagem. Então, essa que é a ideia quando a gente fala em entradas, ferramentas e saídas. Óbvio, para cada uma dessas caixinhas, né, nós temos entradas, ferramentas e saídas. Ferramentas e técnicas diversas, aqui já fala em outros tipos de ferramentas, tá? Aqui já fala em outros. Por isso que eu comentei, a gente não faz parte do escopo do nosso curso fazer essa leitura vertical. Isso aí é em uma pós-graduação específica de gestão de projetos ou um curso preparatório para fazer a certificação. O que nós vamos fazer é entender toda essa questão aqui. Vou dar sequência. Lembra que eu falei do que é um EAP? Estrutura Analítica de Projeto. O que é isso? É uma descrição detalhada, né? Já ouviram a expressão dividir para conquistar? O que nós falamos? A gente não entrega, o projeto é para a entrega de uma casa em 12 meses. Mas a gente não entrega uma casa pronta em 12 meses. A gente vai fazendo entregas por partes. E como é que a gente controla essas partes? Como que eu divido essas partes? Qual que é a melhor forma da gente fazer esse detalhamento do escopo, de montar um EAP? A equipe do projeto que vai definir. Então, vamos pegar isso aqui, ó. Esse nível aqui, o nível inicial, a gente chama de nível 0. Então, só a ideia, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, e assim vai descendo, tá? Sucessivamente. No nível 0, imagina que aqui seja a nossa casa. Eu posso dividir aqui em parte civil, parte hidráulica, parte elétrica. E aqui eu detalhar o que é cada uma dessas áreas. Na parte civil eu quero acompanhar fundação, parede, teto, laje. Na parte hidráulica, esgoto, parte de sanitário, parte de cozinha e etc. E na parte elétrica, eu vou descrever o quê? Tá? E assim a gente começa a fazer essa quebra. Não, eu não quero fazer um detalhamento entre civil, elétrica e hidráulica. Eu quero detalhar como parte, como seria? Parte básica, infraestrutura e superestrutura. Ou parte, seria mais antes do acabamento, né? Parte básica estrutural e acabamento. Então, construção. Aqui poderia fazer uma divisão. Lajes, paredes, etc. E do outra divisão, pintura, revestimento, instalação de louças, metais. Então, esse detalhamento aqui, a equipe de projeto também que define. Não existe padrão, tá? Que pode existir um padrão para projetos específicos, em equipes específicas, em empresas específicas, grupo de gerenciamento de projetos específicos. O tópico anterior que ficou gravado lá no link falava em escritório de projetos. O escritório de projetos, a gente é um órgão, né, dentro da empresa,
muitas empresas têm, outras não, mas para aquelas que têm, é um setor responsável para quê? Para ajudar, auxiliar, para fornecer documentos em projetos. Então, eles sim, eles já possuem. Para produzir uma casa assim, assim, assim. Olha, nós temos este documento aqui, este modelo. Esse modelo está pronto? Não. Este é um modelo a ser seguido. A gente pode fazer alterações dele? Sim. A equipe de projeto tem total liberdade de fazer, por quê? Lembram? Cada projeto é único. Então, se cada projeto é único, você não vai encontrar um modelo padrão se cada projeto é único. Só que existe o quê? Uma linha mestre que te orienta a ser seguido. E a equipe de projeto discute, melhora, adequa conforme o projeto, conforme a equipe quer gerenciar, conforme a equipe quer fazer o controle. Ok até aqui? Ok. E aí, até que ponto que a gente Tranquilo, desce... pode continuar. Até Ok. que ponto que a gente... Perfeito, obrigado. Até que ponto que a gente desce no nível? Quantos níveis a gente quebra de EAP? Olha, a quantidade de níveis também vai do entendimento da equipe, tá? Como que a equipe quer controlar. Porque se a gente detalha algo, vai no muito, nível muito baixo, concorda que essa tendência da SAP é ficar enorme? Então, se a SAP vai ficar muito enorme, a gente vai ter que ter uma interação maior para gerenciar algo que está muito disperso. Se ela está muito pequena, a gente pode não ter um nível de visibilidade suficiente, um nível de entendimento suficiente. Então, qual que é o padrão? Novamente, não tem um padrão. É a equipe de projeto que está trabalhando é que vai entender quão interessante é esse nível de detalhamento. Geralmente, a gente chega em nível de atividade. Nível de atividade seria aquilo que a gente vai medir, ou seja, a gente fala lá que a casa precisa ser feito, vamos lá, levantar a parede. Então, a gente coloca lá, divide em quarto, e em quarto divide em 4 paredes, e qual que é a atividade final? É o pedreiro levantar a parede. Então, geralmente, a gente faz quebras em que chega até no máximo do nível de atividade. Na verdade, a gente não entra muito em detalhe conforme a necessidade, né? Quando a gente chegar em atividade, que está dentro do tema de tempo, por isso que eu agreguei hoje, e a gente começa a falar sobre EAP e ver um detalhamento do nível dela, e a gente enxerga. Essa foi uma das questões que eu planejei, né, organizado, quando a gente chegasse nesse ponto, abordar todo esse item na sequência. Vamos lá. Beleza, então ali já entrou em gerenciamento de riscos. Então vamos lá, só para eu fechar alguma coisa aqui. Quando a gente fala em EAP, estrutura analítica do projeto, a gente está dizendo para esse documento, ó, é uma estrutura que está mostrando para a gente uma forma analítica. A gente não tem uma descrição clara ainda, porque cada caixinha dessa aqui vai delimitar um documento específico, vai delimitar uma característica específica. Então, a gente tem uma ideia de como que seria esse projeto maior, dividido em pacotes, dividido em partes, dividido em grupos. E esse gerenciamento de SAP é um dos itens que faz parte da gestão do nosso escopo. Então, por que era interessante? Porque a partir dessa decomposição é que a gente consegue enxergar as atividades que precisam ser feitas, né? Foi como eu falei agora há pouco, né? A gente vai começar a entender que precisa ser levantada a parede, que precisa ser passado conduíte, que precisa ser passado canos, precisa fazer instalação elétrica, hidráulica, que precisa bater uma laje. Então, como é que a gente enxerga isso? É a ideia do top-down que a gente fala. A gente parte do topo, né, que seria o top, e aí vai descendo, vai fazendo o down conforme a necessidade que a gente tem. Vamos dar sequência, e aí dúvidas, perguntas, a gente vai falando, tá? A ideia é a gente fazer um breakzinho, tá? 8h30, tá bom? Perfeito. Tá bom, perfeito. Vamos seguir, então. Eu acho que tá legal, 8h30 tá bacana. Ótimo, maravilha. Gerenciamento dos riscos. Quando a gente fala em gerenciar riscos, lembra que nós falamos, agora já não vou lembrar mais se eu dei o exemplo em sala do avião ou foi do elefante, tá? Mas vamos pegar vou dar um exemplo agora, que é o mesmo que eu dei na segunda-feira na aula, que por mais que não seja
agradáveis, mas vamos pegar o nosso momento atual aqui, quando a gente fala em riscos. Risco é uma situação incerta, é uma condição de incerteza, né? E para isso a gente tem que dar uma resposta. Daqui a pouco eu melhoro um pouco o detalhamento disso aí, nos próximos slides. Mas a gente conseguiria em em novembro de 2019, a gente conseguiria enxergar, prever que nós estaríamos hoje nessa situação aqui, trabalhando em casa? Ninguém. Por quê? Porque isso não era uma situação esperada, isso não era algo conhecido, algo previsível. A gente nem imaginava isso, ninguém tinha nem noção. Podia já estar acontecendo, mas a gente não tinha informação, né? Só começamos a ter informação foi o quê? Quando apareceram os casos em dezembro. Então, se a gente fizesse essa mesma pergunta, mas não olhando para novembro, e sim olhando para janeiro, quando começamos a ter informações, opa, peraí, negócio acontecendo na China. Será que isso vai impactar a gente aqui? Será que isso vai nos influenciar? E assim, cada vez mais, o que eu quero chegar em que ponto? Para a gente chamar algo de risco, né, risco é uma condição de incerteza. Só que essa incerteza tem que ser algo previsível. A gente não sabe se vai acontecer ou não, porém nós podemos prever. E quando a gente faz uma previsão, a gente está falando em observar se essa condição de incerteza acontecer, onde que ela vai me atrapalhar, o que ela vai me influenciar, que impacto ela vai me causar, positivo ou negativo. A gente costuma dizer que as incertezas podem gerar oportunidades ou ameaças. A gente detalha já já. Essa mesma ideia de gerenciamento de riscos, apresento aqui aquela mesma descrição, também tirada lá do PMBOK, aqui embaixo a fonte. Se me perguntarem, PMBOK quinta, a gente já está na 6ª edição hoje. Mantém, tá? A mudança da quinta para a 6ª não impacta nisso aqui, não. Foi uma outra alteraçãozinha lá e nem vale a pena entrar nesses méritos. Para a gente aqui não vale a pena. Né? E da quinta para a 4ª, também não muda em nada. Né? Planejar o gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, realizar análise qualitativa dos riscos, realizar análise quantitativa dos riscos, planejar respostas aos riscos e controlar os riscos. Percebam que planejar e controlar a gente sempre vai ter. E ao longo disso, a gente faz o quê? A gente realiza coisas, a gente faz coisas, a gente analisa, a gente age. Planejar o gerenciamento dos riscos. Definir como que nós vamos fazer a gestão do risco. É gerar um planejamento, um documento, um plano, onde a gente descreva como nós vamos conduzir as nossas ações, semelhante àquela de escopo. Tá? Existe um documento pronto? Pode existir um documento que sirva como guia. Essa instituição já possui. Se não, a equipe de projeto que tem que entender quais são seus riscos e como que vai ser conduzida todas as ações referentes a esses riscos. Identificar os riscos. Opa, vamos lá, nosso exemplo aí. A gente, em novembro de 2019, a gente não conseguia prever que hoje, a gente não conseguia prever, a gente nunca diria, né, se alguém comentasse alguma coisa, a gente não iria acreditar, iria chamar de qualquer coisa que fosse, mas a gente não iria acreditar, por quê? Porque era um horizonte totalmente distante, fora da realidade que a gente vivia no momento. Então, a gente não conseguia determinar essa questão de risco, a gente não conseguia identificar. A partir do momento que a gente começou a ter informações, começamos a ficar preocupados, principalmente quando começou a sair do local, a começar a espalhar. Fala, não, vai ter pessoas viajando, vão ter isso, vai ter aquilo. Então, a gente começa a identificar possibilidades de ocorrências de riscos. Então, no momento que a gente começa a identificar, a gente começa a pensar, peraí, se esse risco acontecer, o que ele pode me causar? Então, a primeira coisa, a gente começa a fazer isso aqui, ó, análise qualitativa. O que é? Fazer uma análise do risco, se ele ocorrendo, com o impacto que ele tem no nosso projeto.
Vamos voltar para o exemplinho do avião. Se estamos construindo a casa, né? E aí tem perspectiva. Eu vou tirar o exemplo do avião e vou voltar lá para aquela questão que nós falamos de licenciamento ambiental, né? Para seguir uma linha. E aí nós falamos que tinha o quê? Uma questão que tinha lá de uma lagoa, né? E nessa lagoa a gente não sabia o que fazer e iríamos procurar a opinião de especialistas, né? Verificar os órgãos competentes e tudo. Porém, aí vai o nosso especialista, ele vai lá e ele diz o quê? Ele identifica que ali naquela lagoa, naquela água que tem ali, seja uma lagoa, um rio ou uma nascente, existe uma determinada vida animal ou vegetal que está em risco de extinção, ou que está ameaçada. Alô? Já 2 vezes já. Alô? Só desligar o áudio, tá? Quem tá com o áudio ligado aí, por favor, gente, desligar, por favor. Pode prosseguir, professor. Ok. Então, a gente vai fazer o quê? Análise qualitativa disso. A gente vai identificar que, falamos da lagoa. Então, vai que o nosso especialista identifica que ali na lagoa possui uma vida animal ou vegetal que merece ser preservada. Então, o que acontece? Ele fala, opa, peraí, isso daí quer dizer que eu tenha que parar a minha obra? Isso aí quer dizer que eu tenha que fazer um contorno no nosso projeto? Então, a gente está fazendo análise do risco. Ó. Está tendo um risco ali, porque para fazer uma preservação ambiental, eu vou ter que mudar o escopo do meu projeto, fazer alterações. Mas isso, o meu projeto está caminhando, já começou, e essa análise foi feita a posteriori, foi feita depois. Então, ele entra numa condição de risco em que eu vou falar o seguinte, olha, se forem comprovadas que realmente a gente tem aqui uma vida animal ou vegetal que precisa ser preservada, a sua obra não pode continuar desse formato, tem que alterar. Ou seja, a gente conhece um risco e a gente conhece o impacto que ele vai causar. Se isso for verdade, se realmente tiver essa condição aqui na minha nascente, eu vou precisar tomar uma ação. Então, que ação é essa? Vamos deixar um pouco adiante. Tá? Então, isso é uma análise qualitativa. É a gente verificar, avaliar a combinação da ocorrência com o impacto dela. Ou seja, se ocorrer, o que isso me acontece? Tá? Chama-se qualitativa. E quantitativa? Quantitativa é quando a gente mensura isso financeiramente. A gente começa a analisar o efeito numérico, impacto numérico, financeiro, com relação a esse risco, a essa ocorrência e a esse impacto. Planejar as respostas aos riscos. Ok, o que é planejar uma resposta? Como que eu vou agir se isso acontecer? Só lembrando, risco é uma condição de incerteza. A gente não sabe se ele irá ocorrer, nem se ele não irá ocorrer. Porém, uma vez que a gente identifica que a gente tem que fazer análise, que a gente identifica, que a gente fez análise qualitativa, que fizemos análise quantitativa, cabe pergunta, e aí? E se ele acontecer? O que eu faço? Como é a minha resposta à ocorrência desse risco? Então, são todas as ações que a gente terá que fazer se o risco previsto em nossas análises acontecer. Então, é o famoso plano de ação em outros nomes, né? Qual o plano de ação? Se esse risco é identificado e catalogado e analisado qualitativamente e quantitativamente. Se ele acontecer, como é que eu procedo com relação a isso? Como é que eu respondo a isso? Então, esse é um ponto. Pegando o nosso exemplinho aqui, qual a resposta que nós estamos dando para essa ocorrência agora? Nós estamos tendo as aulas em formato virtual. Em formato virtual não, desculpa, em formato... pode até ser virtual também, mas não é o termo que eu queria dizer. Em tempo real. Ou seja, não é aula real. Pode ser virtual mesmo. Sabe? Pode ser virtual, exato. Pode virtual, ser virtual. acho que agradece. Mas ela está acontecendo nesse momento em tempo real. Isso quer dizer, a gente está interagindo, né? Porque o gravado também é virtual. Por isso que eu não quis utilizar o termo virtual, entendeu? Para dar uma caracterização maior de como que a gente está hoje.
As gravações em aulas também são virtuais. Essa aula vai ficar gravada. Então, o que nós estamos fazendo? Só estamos dando uma resposta ao risco. Controlar. Lembra? Todo o processo de planejamento, no PDCAzinho nosso, planeja, executa, controla, checa, né? Monitora todo o processo. A gente tem que acompanhar e monitorar esses processos aqui que estão acontecendo, as ocorrências dos riscos, monitorar se eventualmente um risco primário, ele não pode gerar um risco secundário. O que isso quer dizer? A gente tem que preparar uma resposta para um tipo de risco. Nós preparamos uma resposta para a questão daquela possível mudança do nosso projeto por causa de uma possibilidade daquela vida animal ou vegetal que está ali no nosso nascente se concretizar, ser efetiva. Ok, então a gente dá uma resposta para isso. Mas aí se ao longo desse problema surge outro que não estava previsto, entendeu? Então, um risco primário, ele pode gerar um risco secundário. Mas até que ponto que a gente avalia isso? Não tem resposta pronta também, porque tudo vai de deixar o quê? Resíduos, né? De a gente deixar sempre um horizonte aberto, ou seja, a gente nunca fecha. A gente fecha no máximo detalhamento de informação que a gente tem. Se a gente conseguiu enxergar que, opa, isso aqui pode gerar esse outro risco secundário, então a gente faz o mesmo processo. A gente faz uma análise qualitativa, quantitativa e planeja uma resposta a esse risco secundário. Não vale a pena sair detalhando demais, tá? Porque cai naquele mesmo que nós falamos de escopo. Se tem um detalhamento muito grande, isso quer dizer que a gente vai gastar muito esforço para fazer a gestão. Então, a equipe de projeto é que identifica. Então, vocês ouviram falando agora várias vezes equipe de projeto. E vou continuar falando várias vezes equipe de projetos. Porque as responsabilidades inerentes do gerente de projeto em si, ele tem como gestor, como uma figura, digamos assim, dentro de uma estrutura hierárquica, né, uma figura de líder, de liderança. Mas toda equipe cada um tem a sua responsabilidade. Perfeito? Então, vamos dar sequência aqui que eu quero mostrar um negócio. Quais são os tipos de riscos, se a gente fizer uma classificaçãozinha bem simples? Riscos internos e riscos externos. Riscos internos está inerente ali ao projeto, algo que a gente controla, algo que está dentro da organização, da empresa, da nossa equipe, da nossa estrutura. Ele pode ser técnico ou não técnico. Técnico, tudo aquilo que está relacionado à parte operacional, técnica mesmo, né? Ferramentas, mapeamentos, softwares, estrutura, de uma forma técnica que a gente precisa. E não técnicos, formas de execução de projeto, forma de gerenciamento, como que nós vamos fazer esse documento? Existe um documento padrão, que nós falamos de escritório de projeto, ele cabe aqui, ó, nessa parte não técnica, né? Documentos organizacionais, qual a forma de execução? Então, são definições que a gente começa a pensar e enxergar se isso pode ocasionar um risco para a gente. E os riscos externos? Estão fora do nosso escopo, fora da nossa visão, né? Fora da nossa organização. De uma forma exterior àquela visão ali, aquele processo macro que a gente está enxergando dentro do projeto. Eles podem ser imprevisíveis e podem ser previsíveis. Imprevisíveis e previsíveis é a palavra-chave que a gente utiliza. Por quê? Se algo é imprevisível, eu não tenho como fazer. Por quê? Ele é imprevisível. É algo que a gente não tem nenhuma previsibilidade de ocorrência, que seria essa situação agora do Covid em outubro de 2019. Era imprevisível. Se é imprevisível, eu não sei o que acontece, se eu desconheço, não tem como a gente fazer plano de resposta. Não tem como a gente gerenciar. A gente gerencia o quê? Riscos previsíveis. É aquilo que a gente enxerga que existe uma probabilidade de ocorrência e, se existir, vai nos causar impacto. Então, essa que é a ideia. E aí vocês nunca verão, com relação a riscos, nunca será 0% e nunca será 100%. Ou seja, não existe o 0%. O 0% é algo o quê? Imprevisível. Então, se é imprevisível, não me preocupo. E o 100%? O 100% não é previsível, o 100% é certeza. Concorda? Existe a previsibilidade de 100% de ocorrência. Então vai acontecer. Então não é um risco. Eu não gerencio, eu já sei que vai acontecer.
a gente já se precaver logo como que vai trabalhar, mas não é previsibilidade. Então, quando a gente fala em previsibilidade, está falando em grau de probabilidade entre 0 e 100, que nunca é 0, também nunca é 100. Pode estar lá em 99%, beleza. Tem uma previsibilidade alta. Provavelmente vai acontecer. Grau de previsibilidade de 1%, beleza. Dificilmente vai acontecer, mas está lá. Nunca é 0 e nunca é 100. E aí, quando a gente fala em riscos, tem essas questões aqui, ó, de fatores de atenção aos riscos. O que isso quer dizer? Qual é o meu grau, né? E aí isso aí pode ser, se a gente falar em termos individuais, nosso mesmo, então a gente enquanto gerente de projetos, a gente enquanto equipe de projetos, os stakeholders enquanto membros de equipe, membro de projeto, e a equipe do projeto como um todo para detalhamento do quantos riscos, dos quais riscos a gente vai tratar, dos previsíveis a gente vai tratar, e como que a gente vai tratar esses riscos. Ok, nós vamos tratar os riscos A, B e C. Existem 15, mas a gente fala, não, desses 15 eu vou tratar só os 3 primeiros. Por quê? Qual o critério que a gente utilizou? A gente utilizou algum critério que nos fez ter o quê? Atenção a eles. E o que pode ser isso? Ele chama de apetite de risco, tolerância a riscos e limite de riscos. Apetite de riscos, grau de incerteza que uma entidade, uma empresa, uma pessoa física ou jurídica, está disposta a aceitar. Quanto que eu estou disposto a aceitar? Até quanto? Na expectativa de quê? De uma recompensa, ou seja, na expectativa de um retorno. Então, é o grau de incerteza que eu estou disposto a aceitar. Estou disposto a aceitar até 5% de incerteza. Acima disso, eu já não aceito, não. Mas por que eu aceito até 5% de incerteza? Porque eu estou esperando que, na ocorrência dele, isso vai me trazer algum benefício. Teria alguma recompensa. Então, essa nomenclatura chama-se de apetite. Tolerância a riscos. Grau, quantidade ou volume de risco que uma organização está disposta a tolerar. Olha só. Quanto que eu consigo suportar de ocorrência de risco? Que volume? Nós falamos em quê? Um exemplo, que nós conseguimos identificar 15, porém só vamos trabalhar em 3. Por quê? A nossa tolerância de risco vai focar nesses 3 itens, por mais que a gente saiba que tenha 15. Quer dizer que nós não vamos fazer um plano, uma análise qualitativa e quantitativa? Podemos fazer, mas na hora de dar respostas aos riscos, nós vamos dar respostas aos riscos dentro da nossa grau de tolerância. E que é o limite? Limite de riscos. Medidas a longo prazo, do nível de incerteza ou nível de impacto que uma parte interessada pode ter um interesse específico. A organização aceitará o risco abaixo daquele limite. E aí a gente pensa, a organização não tolerará risco acima daquele limite. São estabelecidas algumas regras. Nós vamos podemos estabelecer que se a gente faz uma reserva, por exemplo, vamos pegar a nossa casa. Vou dar um chute aqui, tá? Não faço nem ideia. O custo do projeto total da nossa casa são 100 mil reais. Então a gente pode dizer o quê? Que até 110 mil, que a gente vai guardar 10 mil para eventualidades em riscos. Então, estamos no limite de gastar até 110 mil reais. Por quê? 100 do projeto e mais 10 que está no meu limite. Se acontecer algum problema, eu consigo estar suportando até esse pato. Acima disso, eu não aceito. Então, essa que seria a ideia. Qual o grau de tolerância que a gente tem para os riscos? Quais são os riscos que a gente vai focar? Esse exemplo que nós demos aí da nascente, isso está dentro do nosso limite de riscos? É um grau de tolerância aceitável? Isso aí é a equipe, novamente, quem determina. A equipe de projeto, onde estão envolvidos o gerente, todos os membros, inclusive stakeholders, patrocinador, né? Todos os responsáveis, todo aquele que tem um interesse, que aquele risco, na ocorrência, vai impactar. Então, isso precisa ser visto, precisa ser analisado, estudado e pesquisado. Até aqui, beleza? Beleza. Vamos dar o nosso break? Beleza, tranquilo. Tá, beleza, pode seguir. Então vamos, né? Vamos. Parar a parada. Vamos dar uma parada? 8h30, né? A gente falou 8h30. Fica a critério do senhor. Só acha viável parar agora ou como é que é? Vocês que me dizem. Se quiser tocar, eu toco.
pessoal? Continua, professor. Vocês me dizem, uns 5 minutos para beber uma água? Não precisa não. Tá bem, 5 minutinhos pra pegar água aqui. É o tempo que eu levanto aqui, pego uma água pra Beleza. poder ficar legal. Ok, 5 minutos. Eu dou uma quebra na gravação aqui também, porque aí quebrando em 2 vídeos fica melhor. Tá ok. Então vai, Pronto. 5 minutinhos a gente tá de volta. Beleza, fechado. Tá legal, boa noite. Não é pra Beber água e volta. não, rapaz. Ah, ok. Não, eu tenho que beber água e volto. Tá ok, a aula tá legal, viu? Perfeito. Aí o pessoal não quer mais voltar.